seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Reinaldo de Almeida e eu estou falando sobre o anticristo. Nossa, o anticristo! Quem que nunca ouviu falar sobre o anticristo? Este é o quarto vídeo sobre o anticristo que eu estou falando e como ele está presente entre nós e como um dia ele vai se tornar assim, rosto, né? Carne, pele, e verão a face do anticristo, né? O Apocalipse fala muito sobre o anticristo. Eu estava vendo alguns filmes, né, no meu streaming sobre o anticristo. Como tem filmes, né, que falam sobre o anticristo, a aparição do anticristo. Quem que não assistiu aquele filme Advogado do Diabo, né, com o Robert De Niro e o Keanu Reeves? Ah, meu Deus, aquilo ali é complicado, principalmente com o final do filme. Tem muitos filmes que falam sobre o anticristo. Mas o que a Bíblia diz sobre o anticristo? Será que o anticristo está no mundo? Será que o anticristo é alguém, é uma pessoa? Ele já está entre nós? Ou, como diz algumas religiões, alguns grupos cristãos, ele é um sistema, ele é uma instituição? Eu falei sobre ele nesses 3 vídeos anteriores. Eu falei como ele está difuso, ele é um espírito difuso, está no ar, né? Jesus falou sobre o anticristo, né? Lá em João capítulo 5, verso 43, Jesus falou assim: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Virá aí outro em seu próprio nome e vocês vão aceitá-lo, vocês aceitarão ele. Ele falou para um grupo de gente religiosa, gente que conhecia a Bíblia. Olha o perigo que nós estamos. Quando eu falo sobre igreja, como falo sobre Bíblia, sobre Deus, eu não sou contra essas coisas. Pelo amor de Deus, eu não sou contra essas coisas. Eu quero dizer o seguinte, que o anticristo, ele não é uma figura diabólica, assim, grotesca. Quando o anticristo aparecer no mundo, ele não vai aparecer com chifre, com pele vermelha, com rabo, né? Não, o anticristo não vai aparecer com cara de endemoniado, de gente possessa, né? Eu já vi gente possessa, endemoniada. Quando o anticristo aparecer no mundo, nós estudamos, quem está acompanhando esse vídeo, eu peço para que você ouça, assista outros vídeos, assista inteiro, não tenha preguiça mental, procure se concentrar, né? Nós estamos numa época que as pessoas não conseguem se concentrar, né? As pessoas não conseguem assistir um vídeo de 20 minutos, que coisa ruim essa, né? Então assista todo ele, esse aqui é o quarto, eu vou falar sobre o capítulo 16 do Apocalipse, porque eu não consegui falar nos vídeos anteriores. Eu comecei a falar e eu falei sobre o espírito do anticristo no globalismo e no comunismo. Eu falei também sobre o espírito do anticristo dentro da igreja, na doutrina, na pregação, no ensinamento, nos livros, nas palestras. O espírito do anticristo, como ele se manifestou nos dias de Paulo, querendo transformar o cristianismo judaizante, o cristianismo num elemento judaizante, com a chegada da circuncisão, com a guarda das leis. Paulo se levantou contra isso na epístola aos Gálatas. É o anticristo. Não é porque fala de Deus, fala de lei, fala do Antigo Testamento, fala de circuncisão, fala de tábuas de Moisés, que é de Deus. Espera aí, dentro da sua situação, dos seus dias, houve um propósito, era de Deus, era a revelação de Deus, palavra de Deus, inspiração de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, as coisas mudaram, Jesus trouxe a graça, a salvação pela fé, que não é por obras, não é por obediência à lei, mas é pela fé em Jesus Cristo. Lá em Efésios fala sobre isso, né? A salvação não vem pelas obras da lei, pela obediência à lei, mas vem pela fé em Jesus Cristo. Então, quando houve
esse casamento que os judeus da lei quiseram fazer com a mensagem do evangelho, Paulo se opôs contra esse espírito do anticristo. Porque o anticristo não é a coisa do diabo contra Deus, o diabo. Pode ser uma palavra de Deus de forma perversa, pervertida. Não foi isso que o diabo fez com Adão e Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis? Ele pegou uma palavra de Deus e aplicou no momento errado, numa situação errada e de uma forma errada. Então a palavra de Deus pode ser usada contra o próprio Deus. Não foi isso que ele fez lá? Quando a serpente enganou Adão e Eva, a serpente disse para o casal, não, porque Deus disse, mas Deus disse mesmo, mas não era para ser aplicado daquela forma. Então não é porque é Antigo Testamento, é lei de Moisés, está na Bíblia, que é algo de Deus. Satanás, ele pode usar a palavra de Deus contra Deus. Por isso que você precisa entender o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus, Jesus é a revelação de Deus nos dias de hoje. Não é mais a tábua da lei de Moisés, as 660 leis do Antigo Testamento. É Jesus. Então, o espírito do anticristo pode se manifestar dentro de uma doutrina, afastando a pessoa de Cristo. Porque é isso que Paulo disse lá em Tessalonicenses capítulo 2, eu li no vídeo anterior. Ele usa as coisas de Deus contra o próprio Deus para afastar as pessoas de Deus. Então não é o fato de você às vezes estar ouvindo muito de Deus ou ouvindo muito da Bíblia que você está no Evangelho. O Evangelho é salvação pela graça de Jesus Cristo e entender o que aconteceu quando ele foi crucificado. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E Paulo teve esse problema com o judaísmo, querendo judaizar o cristianismo, e o cristianismo judaizante. Paulo fala, não, vocês estão errados. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar se opondo a Cristo. Paulo diz lá em Gálatas, vocês serão servos da lei e não mais servos de Cristo. Vocês irão cair da graça se vocês guardarem a lei. Está lá em Gálatas, leia lá, está lá em Gálatas, Epístola aos Gálatas. Leia toda a epístola, não leia só os versículos, leia toda a epístola. Depois eu falei que João teve problema com o gnosticismo grego, com a filosofia grega. Já com a morte de Paulo, Paulo já tinha morrido. Muitos discípulos e apóstolos de Jesus já tinham morrido. E João permaneceu vivo, porque João foi um homem que morreu com mais de 100 anos de idade. E o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Quando todos os apóstolos já tinham morrido e João ainda estava vivo, o que João viu? Como que João viu o anticristo entrando na igreja? Através da filosofia grega, através do conhecimento grego, do gnosticismo, com os mistérios da filosofia grega. Inclusive, muitos termos que nós usamos hoje dentro da igreja vêm do grego, da língua grega, do conhecimento grego, dos filósofos gregos. A palavra igreja é eclésia no grego, ajuntamento, né? O que era uma eclésia nos dias de João? Era um ajuntamento de gregos numa praça, numa polis. Eles discutiam assuntos da cidade. Esse ajuntamento político de cidadãos gregos na polis era igreja, era uma eclésia. Então o termo igreja não se refere só ao cristianismo religioso, era um ajuntamento político, eclésia. Quem que dirigia as eclésias, os assuntos políticos da cidade, das polis? O presbítero, que também é um termo grego. A palavra presbítero é grega, veio do... Quem que ajudava esses caras na hora que estavam fazendo os ajuntamentos nas polis, né? Dava assistência para esses presbíteros? Os diáconos, que é do termo grego, serviçal, estavam ali para servir.
Então muitas palavras que nós usamos dentro da igreja hoje não foi trazida pelo anjo Gabriel, foi trazida pelos gregos. Quando João percebeu que a filosofia, a cultura grega estava entrando dentro da igreja, negando Jesus Cristo que veio em carne, João viu ali o espírito do anticristo. E a carta de João, a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João, ele se opondo a esse espírito anticristão, que queria fazer um casamento do evangelho de Jesus com a cultura grega. João falou, não, vocês não podem aceitar isso. Assim como Paulo não tinha aceitado o casamento do evangelho com o judaísmo, João se opôs a esse vínculo espiritual da filosofia grega com o evangelho. João falou, não, isso é o anticristo, é coisa do anticristo, João falou. E depois João morreu, veio Policarpo, né, o discípulo de João, aí a igreja se afastou mais do evangelho, acabou se envolvendo totalmente com a cultura grega, com o gnosticismo. Por isso que nós temos um monte de termos hoje dentro da igreja da língua grega, né? A Grécia, a cultura greco-romana, a cultura... Nós devemos muito, as escolas trabalham em cima da cultura grega, né? Do conhecimento. Eu fiz pedagogia, eu fiz letras, então muito da filosofia que você estuda na faculdade vem dos gregos. Os filósofos são gregos, tal. Bom, não vou entrar nesse mérito. Aí veio Constantino, um cara pagão, general romano, vendo a nação e vendo o Império Romano se desfacelando, ele percebeu que os únicos elementos que eram agregadores, que podiam unir o Império de novo, eram os cristãos. Aí ele acaba se convertendo, ele faz uma jogada política e acaba se batizando, e ele se transforma de um imperador a um papa. Tanto é que ele é considerado o primeiro papa da igreja, né? Constantino, o 13º apóstolo. O espírito do anticristo, ele não somente está nas nações. Eu falei aqui, e eu vou entrar no capítulo 16 do Apocalipse e vou mostrar para você isso daí, que o globalismo, o comunismo e as falsas doutrinas dentro da igreja são o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, que persegue a mulher, e a mulher ali é a figura de Israel do Antigo Testamento, da igreja no Novo Testamento e dos escolhidos no Apocalipse. Persegue. O dragão persegue a mulher. É a figura da Maria também, porque ela dá à luz a um filho varão que vai salvar as nações. Se veja como um texto bíblico do Apocalipse, ele tem assim ramificações de comprimento. Tanto aquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse, eu vou abrir aqui, você pode abrir aí na sua Bíblia, capítulo 12 do Apocalipse, fala que é uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. O sol na Bíblia aparece como sendo glória de Deus, a Jerusalém que desce do céu. A lua, ela só aparece no céu por causa da luz do sol, não é isso? A luz da lua é reflexo do sol. Aí é Jerusalém da terra, né? É Jerusalém da terra. A mulher está no meio, né? Com a cabeça no céu e pisando na terra, na luz. Então é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém terrena. A mulher no meio. A mulher representando o Antigo Testamento, representando a figura da Maria, Virgem Maria, e depois representando a figura da igreja, a esposa de Cristo. É a mulher. Se percebe que um texto, uma profecia, uma figura profética apocalíptica tem várias ramificações, vários comprimentos. Se você pegar só como uma única, único cumprimento profético, você se perde no Apocalipse. Esse é o problema do Apocalipse para muita gente. Na hora de interpretar, vai interpretar assim com a cabeça... Primeiro que interpreta com a cabeça ocidental, né? De cristão do Ocidente, sendo que a Bíblia, o Apocalipse, foi escrito lá em Pátmos, na Grécia.
né, no mar Mediterrâneo, não é verdade? Mas o cara chega com a cabeça ocidental, com uma configuração de igreja que é templo, denominação, é placa, é a doutrina que ele segue. Ele chega com essa cabeça para ler o Apocalipse. Não tem como você entender o Apocalipse desse jeito. Você tem que se livrar dessas amarras culturais para poder entender o Apocalipse. Aí, o dragão persegue a mulher, o dragão não consegue destruir a mulher e nem o filho da mulher, que é Jesus Cristo. Aí ele para na areia do mar, diz aqui no capítulo 12, verso 18. O dragão parou sobre a areia do mar. Quando ele para sobre a areia do mar, o que acontece? E vi sair do mar uma besta, um homem. Está aqui, ó. 7 cabeças e seus 10 chifres sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. Um homem sai do mar. É o anticristo, é a figura. Paulo diz lá em Tessalonicenses que é o homem da perdição, o filho da perdição. Então essa ideia de que o anticristo é uma instituição, é um sistema, era, será, foi, mas aqui ele se torna um homem também. Assim como a mulher que representa Israel, uma nação, representa a igreja, a noiva de Cristo, representa os escolhidos de Deus, é a Maria, a Virgem Maria também, que deu à luz um filho. Aqui não é diferente. O dragão está na China, está na Rússia, está nos Estados Unidos, está no globalismo, no comunismo, no sistema mundano, mas de repente ele se torna um homem. Está aqui. E no verso 18 fala: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Ah, mas ele não era o dragão que estava na China, que estava na Rússia, que estava nos Estados Unidos, que estava no planeta, que estava na igreja, enganando. Era. Mas aqui ele para e se torna um homem. E não é um homem com cara de monstro, não é um homem com aparência grotesca, onde todo mundo vai fugir e falar: não, eu não quero seguir esse cara. Não, o cara vai enganar as nações, vai fazer aliança, vai trazer paz para Israel, vai construir o templo, vai entrar no templo, vai fazer sacrifícios dentro do templo e vai sentar no trono dentro do templo. E os judeus vão falar: esse é o Messias que nós estávamos esperando. E as nações, as pessoas do mundo vão olhar pela televisão, pela internet, pelo computador e vão ver esse cara fazendo cair fogo do céu, curando pessoas, ressuscitando gente. E as nações, a igreja, a cristandade vai falar: esse daí é Deus. Pô, esse cara é Deus. Olha a aparência dele, o cara é lindo, maravilhoso, os olhos dele são brilhantes. Está aqui no capítulo 13, vai enganar as nações. Está aqui no capítulo 13 do Apocalipse. Vai enganar as nações, vai enganar a igreja. Esse anticristo, ele vai operar sinais a ponto de enganar todas as nações. Não vai enganar os escolhidos de Deus. Não vai enganar os selados por Deus. Não vai enganar os vencedores por Deus nesse período. E quem é selado, quem é escolhido, quem é vencedor é aquele que tem o quê? Tem o sangue do Cordeiro, não está lá no capítulo 12 que nós lemos? O testemunho de Jesus Cristo e não amaram as suas vidas até a morte. Mas quem não está dentro dessas condições serão enganados. Receberão o sinal 666 na testa, na mão direita. Olha o que diz aqui no capítulo 13. E operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, do dragão, enganava os que habitam sobre a terra. Enganava. Quando o anticristo aparecer, ele não vai aparecer com cara de monstro, com cara grotesca. Ele vai enganar as pessoas, ele será um cara bonito, vai falar bonito, bem articulado, os olhos maravilhosos, fascinantes. Eu estava assistindo esses dias atrás um documentário do Jim Jones, em 1978, ele fez o culto do suicídio, aqui na Guiana,
aqui na América do Sul. 920 e poucas pessoas morreram tomando um suco de veneno. Como que o Jim Jones era? O cara era bonito. Ele tinha o dom de cura, dom da revelação. Tá no YouTube, procure lá o culto a Jim Jones. Tem o culto, tem ele falando. Ele convencia as pessoas, ele fazia revelações, curava as pessoas. Todavia, 920 pessoas, não me lembro ao certo, mas mais de 900 pessoas morreram com Jim Jones. Então o anticristo vai enganar as pessoas. Vai aparecer na televisão, na internet. Todo mundo vai dar like. Vai ser popular. O cara vai ele vai unir os árabes com os judeus, os árabes com os palestinos. Vai trazer paz e segurança ao planeta, como diz Paulo. E a igreja, instituição, que aqui no livro do Apocalipse não existe, porque a igreja foi engolida pelo sistema, ela foi difusa, ela se misturou ao sistema, ela virou uma prostituta. Aquela mulher linda, aquela noiva de Cristo, no capítulo 17 do Apocalipse, ela é uma prostituta sentada em cima da besta do anticristo, apoiando o que o anticristo está fazendo e falando. É o que diz aqui no Apocalipse, capítulo 17 do Apocalipse. Então a igreja, por isso que ela foi arrebatada antes do Apocalipse, antes da grande tribulação. Não existe nenhum texto que fala que ela vai ser guardada. A igreja de Jesus vai ser selada com o testemunho do evangelho, vai ser selada, ela é escolhida e ela vai ser guardada dessa hora. Não vai cair no engano, ela vai discernir todas estas coisas. Esse é o guardar, esse sereis guardado, protegido. E ele fala assim, você perseverar. Aqui existe sabedoria, tem que perseverar. No meio de toda essa confusão, de toda essa mentira do globalismo, do comunismo, do capitalismo, do cristianismo sistema, ele está dizendo, quem vencer vai sentar comigo do lado do meu Pai, no meu trono. Então é isso que diz, mas ele não vai ter um arrebatamento antes da grande tribulação? Quem diz? Mas é isso que ensinam. Mas você já viu na Bíblia? Eu cheguei a acreditar nisso, num arrebatamento antes da grande tribulação. Mas a Bíblia fala que a primeira ressurreição, e a primeira ressurreição vai acontecer junto com o arrebatamento. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, que não vai acontecer um arrebatamento sem que primeiro os mortos ressuscitem. Está lá em Tessalonicenses. Quando que acontece a primeira ressurreição? Acontece no capítulo 20 do Apocalipse. No final da grande tribulação, antes do milênio, acontece a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Vou abrir aqui, se tiver com a Bíblia, e já estou terminando também. Diz aqui, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Está aqui, tem gente que fala assim, não, mas o arrebatamento ele é um evento ligado à ressurreição, mas que só vai acontecer 7 anos antes da grande... Mas onde que está tudo isso que está falando aí? Que é um evento à parte. Primeiro haverá um arrebatamento e depois a ressurreição. Paulo fala que vai ser junto. Haverá uma ressurreição dos mortos e o arrebatamento. E aqui no capítulo 20, verso 6, fala que a primeira ressurreição é essa aqui. Não tem a outra. A segunda ressurreição é para quem vai se perder eternamente. Então, as pessoas falam assim, mas o arrebatamento vai... Eu já vi até carro, né? Esse veículo aqui pode ficar desgovernado porque será arrebatado. Isso daí é coisa dos Estados Unidos. Isso é doutrina que vem dos norte-americanos para cá. A Bíblia não fala nada sobre isso daí. A Bíblia não entra nesse detalhe de que haverá um evento
de arrebatamento, de invisível. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Onde que está isso? Não, a Bíblia fala que serão guardados. Serão guardados. A igreja será... Como que a igreja será guardada? Através do sangue do Cordeiro, da palavra do seu testemunho e não amar as suas vidas até a morte. É aí que está o guardar e o perseverar, né? Pois é, eu cheguei ao final do vídeo, no fim não consegui entrar não consegui entrar no capítulo 16. E o capítulo 16 do Apocalipse está borbulhando no meu coração. Então deixa o seu like, haverá um outro vídeo e a gente volta se Deus quiser. Deixa seu like, curta, pode comentar, pode discordar também, tudo bem, não tem problema, você é livre para discordar de mim. Mas deixa o seu like, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.